Amanhã o Botafogo entra em campo para enfrentar o Grêmio 7h30 da noite. Jogo fora de casa, jogo difícil, complicado, que se torna mais difícil ainda pela quantidade grande de desfalques que terá o Botafogo para esse confronto. O Botafogo não vai contar com jogadores muito importantes nesses últimos jogos, talvez os jogadores mais diferenciados tecnicamente do seu time para esse confronto diante do Grêmio. Mas é aí que está para mostrar a profundidade de elenco realmente que tem o Botafogo. E como o técnico David Ancelotti vai montar esse time, é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então, vem comigo. E essa deve ser a provável escalação do Botafogo para o jogo de amanhã contra o Grêmio. O Botafogo terá o Léo Link como seu goleiro titular mais uma vez, já que o Neto vai ficar fora dos gramados aí por pelo menos mais 4 meses, um tempo longo de recuperação. Mas o Léo Link tá dando conta do recado, tá fazendo boas atuações, talvez até melhor do que o Neto, diga-se de passagem. Na lateral direito, o Botafogo deve ter novamente o Vitinho como titular. A dupla de zaga deve seguir com Caio Pantaleão e Alexander Barbosa. Na lateral esquerda, tem uma pequena expectativa de um retorno do Alex Telles. Eu tô gravando esse vídeo antes de saírem os relacionados do Botafogo, então não sei se ele vai ser relacionado pro jogo ou não, mas tem a expectativa do retorno do Alex Telles e o Botafogo ainda tem as opções do Cuiabano e também tem a opção do Fernando Marçal. Se o Telles não jogar, naturalmente ele vai colocar o Marçal como titular do Botafogo. Assim ele até poderia utilizar o Cuiabano, quem sabe, em uma linha um pouco mais à frente, como ele fez no final do jogo. Mas tem essa expectativa pelo retorno do Alex Telles, então ainda tá difícil de a gente saber quem vai ser o lateral esquerdo titular do Botafogo. Tem essas 3 opções. Mas se o Telles não jogar, provavelmente o Marçal deve começar aí como titular no time. No meio de campo, o Botafogo vai ter o Marlon Freitas e o Nilton mais uma vez. O Danilo segue machucado, segue de fora, e o Marlon Freitas é um jogador muito importante para o Botafogo. Eu até acho que Marlon Freitas e Danilo, eles jogam melhor, né, quando tem o Nilton ao lado deles. Não necessariamente o Nilton, mas um volante de mais pegada de marcação, um cara que preenche mais espaço no meio de campo, que dá um pouco mais de liberdade para esses dois jogarem. Então Marlon Freitas e Nilton deve ser a dupla de volante titular do Botafogo novamente. Agora, do meio pra frente que a coisa começa a ficar realmente complicada, porque o Santi Rodrigues e o Montoro estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. E o Cris Ramos, que era o centroavante que vinha jogando, foi expulso no último jogo contra o Atlético Mineiro. Então, tá difícil do técnico David Ancelotti montar esse time do Botafogo, mas tem opções. Agora, do meio pra frente que começam os problemas do Botafogo para essa partida. O técnico David Ancelotti já não contaria com o Montoro, suspenso por 3º cartão amarelo. Também não contaria com o Santi Rodrigues, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Savarino também ficou de fora da lista de relacionados, assim como o Joaquim Correia. O Alan também ficou de fora dos relacionados e o Botafogo relacionou muitos jovens das categorias de base, com destaque para o Kadir com opção para o ataque. Também conta com os retornos de Arthur Cabral e Arthur para esse setor ofensivo. E o Alex Telles também volta aos relacionados do Botafogo. A tendência é que ele escale o time com o Jefinho jogando talvez mais por dentro, Matheus Martins aberto na ponta esquerda, o Arthur retornando ao time titular pela ponta direita e o Arthur Cabral ou o Kadir jogando como centroavante. Mas o Arthur Cabral deve iniciar o jogo, eu acredito. É um Botafogo muito modificado para essa partida. São várias peças diferentes, um time que nunca jogou junto. Não é um time ruim do meio para frente, mas talvez pese um pouco a falta de entrosamento. O Botafogo, claro, vai sentir falta do Montoro, do Savarino, que são jogadores que são decisivos desse meio pra frente do time. Mas com pouquíssimas opções entre os relacionados, é assim que eu acredito que o técnico David Ancelotti vai montar esse time do Botafogo, que vai com um elenco bem enxuto e com muitos garotos da base para essa partida. O Botafogo vai jogar contra o Grêmio e o Botafogo é o time que tem que se impor ou buscar se impor. Mas também não é vergonha nenhuma o Botafogo, em algum determinado momento do jogo, marcar com bloco mais baixo, que o Botafogo faz bem, o Botafogo marca bem com bloco baixo, e explorar velocidade. Esse quarteto de frente aqui tem velocidade, tem como sair rápido e puxar transições muito perigosas para o time do Grêmio. O Botafogo pode sair 5 os 3 pontos de lá, mas tem que jogar com o mesmo espírito que jogou no jogo contra o Atlético Mineiro segundo tempo. Todo mundo marcando certinho, fechando espaço, entendendo como tem que jogar. Na hora de pressionar, o Botafogo tem que ter uma coordenação melhor na hora de fazer a pressão, porque o Botafogo muitas vezes, quando vai pressionar alto o adversário,
O Botafogo acaba deixando muito espaço no entrelinhas. Deixa espaço que o adversário às vezes quebra a pressão com uma certa facilidade e aí gera muito jogada de 1 contra 1. Às vezes dos zagueiros muito expostos, dos laterais muito expostos. Então é algo para o técnico David Ancelotti ficar atento nesse jogo do Botafogo. Mas a probabilidade é essa. Qualquer coisa diferente disso, eu acho que não vai acontecer. Basicamente isso. Ele poderia colocar o Cuiabá numa linha mais à frente, mas ele já mostrou que ele utiliza assim o Jefinho. Talvez ele vá guardar o Cuiabá para o banco de reservas para o segundo tempo para ter também opção. Que não é só um tempo que você joga no futebol. Hoje no futebol você tem 5 alterações. Então você precisa ter opções no banco para entrarem, oxigenarem o seu time. O Botafogo já perdeu em tese os titulares. Tem esses que... Os do banco vão jogar, e aí quem vai jogar depois? O reserva do reserva? O Nathan Fernandes não está à disposição ainda. Então tem muitos problemas ainda do time do Botafogo para essa partida. Mas por experiência própria, é nesses jogos mais difíceis, mais complicados, que o Botafogo cresce e consegue às vezes obter as vitórias. O meu palpite para esse jogo aí vai 1-0 em Botafogo. 1-0 Botafogo. Faz um gol, se defende bem e consegue levar os 3 pontos para o Rio de Janeiro.